Oi turma, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, se cuidando, né? Todo mundo longe do coronga, a banda mole, né? A mata novo, velho, semi-velho, semi-novo. Então, vamos se cuidar, ficar em casa, né? E assistir essas videoaulas que podem ser maravilhosas, às vezes nem tanto, né? Essas aulas remotas, mas é a melhor forma que a gente tem para fazer agora, é dar continuidade ao nosso assunto, né? E no conforto da nossa casa, mesmo que a gente perde a dinâmica de tirar dúvidas na hora, de ver como é que estão assuntos, está entendendo, se não está entendendo. Mas se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se estiverem com alguma dúvida, vocês me mandam as dúvidas, certo? Para me mandar ou pelo e-mail da plataforma que está lá linkado na plataforma lá da escola, ou pelo meu e-mail pessoal. Vocês podem acessar aí no final, eu deixo sempre no final do vídeo, tem lá meu e-mail e tem também meu Instagram, que vocês podem entrar em contato comigo dessas três formas. Se mandar pela plataforma, não se preocupe não, que tem gente que já está mandando pela plataforma, e aí Luciano já encaminha praticamente que na mesma hora ele já encaminha, eu já olho o e-mail, se for uma pergunta eu respondo, se for para mostrar que fez os exercícios, eu estou anotando tudo certinho, quem está fazendo tudo isso, certo? Então vamos lá, continuar o nosso assunto, conversar mais um pouquinho. Então a gente, nas últimas aulas, a gente adentrou, né, nesse terceiro, quarto bloco de assuntos, né, que é a citologia, que é o estudo das células, né? Então a gente vai detalhar o estudo geral das células. Então a gente falou lá desde a descoberta das células, lá pelo Robert Hooke, né, e outros cientistas, né, da definição do termo célula, da importância da microscopia, ou seja, do desenvolvimento do microscópio, do aperfeiçoamento do microscópio para o estudo da citologia, né, desde os microscópios ópticos mais simples, aqueles mais simplórios, né, produzidos lá pelos aqueles holandeses, né, aqueles oculistas, né, o Hans e o Janssen, e até os um pouquinho mais complexos, como do Robert Hooke, né, até do Leeuwenhoek, né, e até chegar hoje em dia que a gente tem esses microscópios ópticos mais avançados, né, com lentes objetivas de até 100 vezes, né, de amplificação, até aqueles, o que eu mostrei para vocês também, aqueles microscópios eletrônicos, né, sejam de transmissão, de varredura, né, que a gente consegue ver estruturas muito pequenas, né, que antes não se sonhava ver, por exemplo, estruturas ou detalhes de estruturas de células, por exemplo. A gente conseguia observar as estruturas celulares, às vezes com tratamento de corante a gente conseguia selecionar algumas partes das células, mas a gente não conseguia ter a observação de estruturas tão pequenininhas, e isso só foi possível a partir do desenvolvimento lá, principalmente na área da física, né, da óptica, na óptica dentro da física, né, o desenvolvimento e da eletrônica, né, desenvolvimento desses microscópios eletrônicos que são extremamente potentes, que têm uma capacidade muito maior do que esses microscópios ópticos que a gente encontra por aí, que vocês vão se deparar talvez na vida de vocês, dependendo que, se vocês forem fazer faculdade, dependendo do que faculdade for. Se for lá para a área da saúde, vocês vão com certeza ter aula de microscopia, microbiologia, citologia, e tudo isso vocês vão ter contato com os microscópios, certo? Não os eletrônicos. Os eletrônicos mais difícil de encontrar. Acho que não tenho certeza, mas parece que na UFES tinha um, mas era lá no departamento de física, né? Não era longe da saúde. Mas na UFES, na UNIT eu não sei, não conheço a UNIT não. Mas se você depara, principalmente que for para essa área de saúde e também de meio ambiente, passa por microscopia, passa por trabalhar com os microscópios, não tem nenhuma dificuldade, é até bem legal. Mas vamos lá, então em seguida a gente foi falar sobre as estruturas, né, básicas da célula, né? A gente falou que todas as células elas vão ter a presença da membrana plasmática, todas as células vão ter a presença do citoplasma, né, que é aquele líquido gelatinoso que preenche a célula, e toda célula vai ter seu material genético, né, o seu DNA ou RNA. Aí o núcleo, ele é uma estrutura que pode ter em algumas células, mas ele pode não estar presente em outras células, né? A gente já discutiu isso no começo do ano, quando falou sobre a classificação das células. Então as células procariontes, elas não vão ter a carioteca, ou seja, o envoltório nuclear. Então o núcleo ele não está presente nas células procariotas, nos organismos procariontes, mas nos eucariontes tem o núcleo. Mas tanto nos procariontes como nos eucariontes tem o material genético, certo? Então o material genético é uma característica que é comum a todos os seres vivos. Então tem pelo menos três
três estruturas que são básicas de uma célula, né? Que é a membrana plasmática, que é o citoplasma e que é o material genético, certo? Que pode ser DNA ou RNA, e vai variar de organismo para organismo, certo? É justamente essa questão do material genético que os seres acelulares, né, que são os vírus, ou seja, que não tem célula, mas eles apresentam material genético, né? Então é por isso que muitos cientistas ainda defendem, né, e afirmam que os vírus eles são seres vivos porque eles têm material genético, eles são capazes de se reproduzir, de gerar metabolismo, obviamente que às custas das células de outros seres vivos, ou seja, a partir do processo de parasitário, né? Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles só conseguem desempenhar essas funções deles invadindo as células dos outros vivos, né? Então a gente começou a estudar na aula passada a primeira estrutura básica da célula, que é a membrana plasmática, né? Então a gente estudou lá a estrutura da membrana plasmática, a gente viu lá que era uma estrutura lipoproteica, principalmente, né, formada por fosfolipídios e por proteínas, mas ela também pode ter a presença de outros de outros lipídios, como o colesterol, e também pode ter a presença de carboidratos, né? Então a gente costuma dizer que o modelo da membrana plasmática é o de um mosaico fluido. A gente diz que ela é um mosaico porque ela é formada por várias estruturas, partes menores que formam essa grande estrutura, né? Proteínas que estão inseridas dentro da estrutura lá dos fosfolipídios, né? E ela é fluida porque ela tem fluidez, ou seja, ela tem uma capacidade de alterar formas, ela tem uma capacidade de resistência também, né? E ela é fluida ao mesmo tempo que ela é estável, né? Ela não se desfaz com facilidade, né? Aí a gente viu que aquela característica dos fosfolipídios, quando a gente estuda lipídios, né, de ter uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, ou seja, uma parte que é atraída, um polo que é atraído pela água porque tem carga elétrica, e um polo que é repelido, que se afasta da água porque não apresenta cargas elétricas, né? Então aquela estrutura ele torna a membrana plasmática uma estrutura estável, né? Ou seja, ela não se rompe com tanta facilidade. E aí, das diversas características e propriedades que a gente observou lá na membrana plasmática, a gente citou algumas, né, de dar forma à célula associada ao citoesqueleto, né, que a gente vê mais para frente. Ela delimita a célula, né, ou seja, ela delimita o tamanho da célula, ela delimita o espaço da célula, ou seja, ela delimita o que é o meio intracelular e o meio extracelular, ou seja, aquilo que está dentro da membrana plasmática, na parte interna, a gente chama de meio intracelular, ou seja, aquele meio do interior da célula, e o que estiver fora dos limites da membrana plasmática, a gente diz que é um meio extracelular, ou seja, um meio fora da célula, certo? Mas uma das principais características e uma das fundamentais é a característica de selecionar a entrada e a saída de substâncias da célula. Então a característica que a gente afirma que a membrana plasmática é uma estrutura semipermeável, ou que ela tem uma característica que a gente chama da permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Significa dizer que a membrana plasmática tem aquela função, ou seja, as substâncias entram e saem das células a partir da membrana plasmática, né? Então é a membrana plasmática que vai determinar como as substâncias entram ou saem das células, por onde elas entram ou saem, certo? E se elas podem entrar ou não, certo? Então a membrana plasmática ela tem essa propriedade, né? A permeabilidade seletiva, certo? Então ela vai permitir isso, ou seja, vai estruturar como as substâncias ela entram e saem das células. E aí essa entrada e saída de substâncias na célula a gente classifica como transporte celular, ou seja, o transporte celular é esse processo do caminho em que as substâncias elas entram e saem das células. E dependendo do consumo de energia, a gente vai classificar esse transporte celular, ou seja, esse processo de entrada e saída de substâncias das células, como um transporte do tipo passivo ou um transporte do tipo ativo, certo? O transporte do tipo passivo é aquele que a célula ela não gasta energia, certo? Então as substâncias elas entram e saem da célula sem que a célula gaste energia, sem que haja o consumo de energia. E o transporte ativo não. No transporte ativo, para que aquele transporte ocorra, ou seja, para que aquelas substâncias consigam entrar ou sair da célula, a célula precisa gastar energia para que aquele processo aconteça, certo? Então a gente classifica como transportes ativos todo transporte que envolve o consumo ou o gasto de energia, e o transporte passivo aquele que a célula não gasta energia.
Então aí você já matam muitas questões de transporte celular com essas palavras-chave, né? Tipo, de que a célula gastou energia, consumiu energia, utilizou ATP, né, que é a molécula energética das células. Então, esse é o segredo para a gente conseguir diferenciar se o transporte é passivo ou se ele é ativo, certo? Então, muitas questões no próprio enunciado ele já vai lançar essas dicas e você já vai matar se ali é um transporte ativo ou passivo, certo? Então, a célula, tal substância entrou na célula em concentrações e sem consumo de energia. Aí você já mata que aí é algum caso de transporte passivo. A gente só vai ter que ver qual transporte passivo é esse. Se é o caso lá que a gente viu da difusão simples, que é quando as substâncias elas atravessam em qualquer ponto da membrana plasmática. Se é difusão facilitada, né, que as substâncias elas só passam por pontos específicos da membrana plasmática, né, pelas proteínas canal, poro, né, pelas permeases, ou se é um processo que a água faz, que é o processo de osmose, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Outra dicasinha que dá pra gente ter para matar essas questões de transporte passivo e ativo é quando ele se refere ao gradiente de concentração, certo? Então, quando ele fala assim que as substâncias entram nas células seguindo o gradiente de concentração, aquilo que a gente vê na difusão, né? Indo dos lugares onde elas estão muito concentradas para os locais onde elas estão pouco concentradas ou com pouca concentração, né? Então, isso aí a gente já começa a matar as questões, né? Então, quando a gente está obedecendo o gradiente de concentração, o transporte está obedecendo esse gradiente, ele geralmente a gente está tratando aí de um transporte passivo. Quando ele fala que o transporte está indo contra o gradiente de concentração, ou seja, uma proteína está trabalhando para colocar substâncias para fora da célula contra o gradiente de concentração. Então, geralmente, quando a gente faz esses esforços, a célula faz esses esforços de lutar contra o gradiente de concentração, ou seja, contra a difusão. Então a célula está trabalhando contra a difusão. Então, para ela trabalhar contra a difusão, geralmente ela consome energia, certo? Então, às vezes a questão ela pode dizer que ela não se referir se está consumindo ou não energia, mas ele pode dizer que a célula está trabalhando contra esse gradiente de concentração. Então, quando ele afirma que ela está trabalhando, né, contra o gradiente de concentração, aí muito provavelmente para a célula lutar contra a difusão, ela precisa consumir e gastar energia, certo? Então, é outro termozinho que dá para matar a charada de algumas questões que envolvem os transportes, certo? Então, só para poder exemplificar aqui, olha, então aqui a gente tem um esqueminha aqui, por exemplo, do transporte dos gases respiratórios na célula. Então, aqui está a célula, veja lá no círculo no meio, a gente tem um núcleo da célula, certo? E aí as bolinhas vermelhas, elas são o gás oxigênio, né? E as bolinhas azuis são o gás carbônico, né? Então o gás oxigênio entra na célula faz a respiração celular, ou seja, produz ATP, produz energia, que a gente vê mais para frente, quando falar de metabolismo energético, libera gás carbônico. Então o que acontece aqui? Veja aqui, no interior da célula, ou seja, na parte que está dentro da membrana plasmática, a gente tem mais bolinhas azuis do que bolinhas vermelhas. Então o que acontece? Como as bolinhas azuis são gás carbônico, elas estão mais concentradas dentro da célula, por difusão, ela vai tender a fazer o quê? Vai tender a sair da célula. Então veja lá no gás carbônico, a cetona azul ali, então ele está representando o quê? Que o gás carbônico está saindo do meio intracelular e indo para o meio extracelular, onde tem menos concentração de gás carbônico, certo? Então isso é um processo de difusão simples. Os gases e os íons, que são muito pequenos, eles atravessam qualquer ponto da membrana plasmática, certo? Então, dentro da célula tem muito gás carbônico, então por difusão, a célula, por difusão simples, o gás carbônico ele vai tender a sair do interior da célula e ir para o meio extracelular. Como do lado de fora da célula, como vocês podem olhar aqui no esqueminha, tem mais bolinhas vermelha, rosa, sei lá que cor é essa, ou seja, que é oxigênio. Então, como tem mais oxigênio no meio extracelular, por difusão, o oxigênio ele tende do meio extracelular para o meio intracelular. Ou seja, ele vai para o local onde ele está mais concentrado, para o local onde ele está menos concentrado. Então, isso aí é um casozinho e um exemplo de difusão simples. Então, os íons fazem isso, as moléculas muito pequenas e os gases, certo? Então, é assim que acontece a troca gasosa nas células do nosso corpo. Ou seja, é um processo que é transporte passivo, né? Os gases eles vão se movimentando exclusivamente por difusão, certo? Sem consumo de energia pela célula, atravessando qualquer ponto da membrana plasmática. Então aí a gente tem
um caso de difusão simples, ou seja, os gases eles estão obedecendo ao gradiente de concentração da própria substância, né? Então o oxigênio ele vai de onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado. Então nesse caso aí ele está indo de fora da célula para dentro da célula. E o gás carbônico fazendo o contrário. Quando o oxigênio é consumido e na respiração celular produz gás carbônico, tem muito gás carbônico na célula, então ele tende a sair da célula pelo gradiente de concentração, aí ele vai sair da célula, vai entrar no sangue, que tem pouco gás carbônico, do sangue ele vai para os alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia, né, laringe, vias respiratórias e sai do nosso corpo. Então é assim, por difusão simples, um esqueminha bem tranquilo, né? Então isso aí a gente viu na aula passada, estou trazendo aqui mais um esqueminha, gostei desse esqueminha aqui e trouxe aqui para a gente poder dar uma simplificada, certo? Outro movimento aqui que é importante a gente saber, que ele acontece, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor assim para a gente enxergar, tem um outro movimento que é exclusivo da água, certo? Este movimento, só para dar uma introduçãozinha aqui, antes da gente ir ali para o nosso esqueminha, a água, ela consegue entrar e sair das células, assim como os íons e os gases, ou seja, ela atravessa qualquer ponto da membrana plasmática, ela consegue invadir, tanto entrar na célula quanto sair da célula, né? Nossas células, elas sempre estão inseridas dentro de algum meio, né? Um meio que pode ser muito concentrado, um meio que pode ser pouco concentrado, ou que tem a mesma concentração do interior da célula, certo? Concentração de quê? Concentração de soluto, de substâncias. Então veja lá que a gente na água, a gente falou lá na água, quando a água era um solvente universal, a gente chamava a água de solvente, né? E as substâncias que elas dissolviam de soluto. A água, ela faz um movimento que não é igual ao da difusão, certo? O que a gente viu na difusão? A gente viu que as substâncias elas tendiam a se deslocar dos pontos onde elas têm muita concentração dela própria, ou seja, o oxigênio ele vai de onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado, certo? No caso da água, a água ela não faz difusão simples, ou seja, ela não se desloca de lugares onde tem muita água para uns locais onde tem pouca água. A água ela faz um movimento em busca de locais onde tem muita concentração de alguma substância, ou seja, onde tem muita concentração de substâncias, a água tem que se deslocar desse ponto onde tem pouca concentração de outras substâncias, não é dela mesma. Então, cuidado para não confundir. O pessoal confunde muito a difusão simples com o processo que a gente chama de osmose, que é um processo que ele é exclusivo da água, certo? Então, vou repetir isso porque é importante para a gente assimilar. As substâncias que fazem difusão simples, elas trabalham de acordo com o seu próprio gradiente de concentração. Ou seja, o oxigênio ele vai de onde ele está muito concentrado para onde ele mesmo está pouco concentrado. Ou seja, o oxigênio vai para locais onde ele tem muito oxigênio, para locais onde tem pouco oxigênio. A água ela não faz esse movimento, ela não vai de onde tem muita água para onde tem pouca água. Pode ser que a água saia de um lugar onde tem pouca concentração de água e vá para um local onde tem muita concentração de água. O que é que permite esse movimento da água? Esse movimento da água, que a gente chama de osmose, ele vai seguir um outro tipo de gradiente de concentração. A água ela se desloca para locais onde tem muita concentração de soluto, ou seja, onde tem muita concentração de substâncias que podem ser dissolvidas por ela. Então a água ela sai de pontos onde tem pouca concentração de soluto para locais onde tem muita concentração de soluto. Esse é o gradiente osmótico, certo? A água vai de locais onde tem pouca concentração de solutos para locais de muita concentração de soluto. Ou seja, ela não vai ela não segue o caminho de locais onde ela é muito concentrada para locais onde a própria água é pouco concentrada, certo? Ela vai seguir um gradiente de concentração de solutos. Então ela vai para onde tem pouco soluto, para onde tem muito soluto, certo? O que é que a gente vai ver agora no nosso esqueminha aqui? Então vamos fazer esse esquema maravilhoso aqui que eu construí para vocês, hein? Então a gente tem aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês, ótimo. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente tem aqui um recipiente, né, com preenchido cheio de água. E aqui no meio a gente tem separando os lados do recipiente, a gente tem uma membrana semipermeável. Nesse caso essa membrana semipermeável ela só permite a passagem de água, certo? Então ela só é permeável para a água, nenhuma outra substância consegue atravessar essa membrana. E essas bolinhas amarelas aí representam um determinado soluto, certo? Pode ser qualquer coisa, um íon, não interessa. Então essas bolinhas elas representam um determinado soluto. Então o que acontece? No lado esquerdo, eu sempre troco os meus braços no vídeo, né? É algo sempre trocado. Então no lado esquerdo lá a gente tem
3 bolinhas amarelas, que representa o soluto lá misturado com a água. Então a gente tem 3 solutos, no 3, vamos supor, íons, né, de um determinado soluto no lado esquerdo, e aqui no lado direito a gente tem quantos aí? 7, né? Então a gente tem 7 bolinhas, né? Então significa dizer que o lado esquerdo ele tem menos concentração de soluto, de substâncias, do que o lado direito. Este lado aqui está em cima de mim. Esse lado aqui ele é mais concentrado, ou seja, o lado direito é mais concentrado do que o lado esquerdo, ou seja, ele tem mais soluto no lado direito do que no lado esquerdo, certo? Por exemplo, se fosse um caso de se fosse um caso de difusão e essa membrana aí permitisse a passagem dessas bolinhas amarelas, por difusão ia acontecer o quê? Essas bolinhas amarelas iam tender a ir do local onde elas estão muito concentradas para os locais onde elas estão pouco concentradas. Então elas tenderiam a fazer o movimento da direita para a esquerda, certo? Então do ponto aqui em cima que ela está muito concentrada para o outro lado onde elas estão muito concentradas para o lado onde elas estão pouco concentradas. Elas fariam isso por difusão, certo? Só que no caso da água, o deslocamento é inverso. Ela não vai seguir esse caminho, ela vai se deslocar para onde tem muita concentração de substância. Então a gente, partindo desse pressuposto aí, que essa membrana é semipermeável e só permite a passagem de água, então o que é que vai acontecer nesse deslocamento aí? A tendência é da água passar do local onde tem pouca concentração de substâncias para o local onde ela tem muita concentração, de substâncias. Então, por osmose, a água ela vai tender a se deslocar do lado esquerdo para o lado direito, certo? Então a água ela vai passar para o lado direito desse recipiente, certo? Então o lado esquerdo vai diminuir a quantidade de água e o lado direito vai aumentar a quantidade de água, até que ela se equilibre, ou seja, que a quantidade de água seja proporcional em cada um dos lados, ou seja, ela entrar em equilíbrio osmótico quanto a quantidade de água deslocada e a quantidade de água que ficou do outro lado fique proporcional à concentração do soluto, certo? Então a água ela vai passar pelo lado direito até que a quantidade de água seja proporcional à quantidade de soluto, né? E a gente disse que aí ela entra em um equilíbrio osmótico, certo? Então se equilibra. Outro termo que a gente pode encontrar que chama de termo da pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a pressão que a água exerce a partir da osmose, certo? Então, por exemplo, dentro de células, tanto de animais e plantas, dependendo do meio em que essas células estejam, a água ela vai se deslocar e esse deslocamento da água exerce uma pressão. Então, essa pressão ela pode levar a várias consequências nas células de animais como de plantas, certo? Vou trazer agora para vocês um clássico que cai em todas as provas do universo, que é a relação do equilíbrio osmótico, né, da pressão osmótica em células de animais ou de plantas, né, de acordo em que um meio em que a célula é inserida, né. Então a gente pode ter 3 meios que a gente pode introduzir uma célula. Ela pode estar num meio que a gente chama um meio isotônico, né, ou seja, um meio em que a concentração de substâncias no interior da célula é igual à quantidade de substâncias que está no meio extracelular, né. Então, por exemplo, você pega uma célula e coloca num recipiente com água e com sacarose, ou seja, um carboidrato dissolvido. Então a gente diz que o meio é isotônico em relação à célula quando a concentração de substâncias no interior da célula, de solutos, é igual à concentração que está no meio extracelular, certo? A gente diz que a célula está no meio hipertônico quando a concentração de soluto no meio extracelular é maior do que no meio intracelular, certo? Hiper muito, tônico é de concentração. Então isotônico é de igual concentração, hipertônico é de muita concentração, e um outro tipo de meio que as células podem se encontrar é um meio que a gente chama de hipotônico, ou seja, de baixa concentração. Então esse meio ele tem menos concentração de soluto do que no interior das células. Então dependendo do que em qual meio a célula se encontra, o processo de osmose ele vai levar a entrada ou saída de água nas células de diferentes formas, né? E aí a partir do meio em que a célula está inserida, podem acontecer processos diferentes com as células, né? Então vamos ver aqui nesse esqueminha aqui, olha, esse aqui é o clássico do universo chamado, que cai em todas as provas do mundo, que é a hemácia introduzida em meios diferentes. Então olha lá, temos aqui uma hemácia, o glóbulo vermelho, né, a célula do sangue. No A, ela está numa solução hipotônica, ou seja, ela está numa solução que tem menos concentração do que no interior da célula. Em B, a hemácia está numa solução isotônica,
ou seja, ela está em um meio em que a concentração no meio, na solução, é a mesma do que no interior da célula. Pode ser essa concentração pode ser qualquer substância, certo? Um açúcar, um sal, não interessa aí. E em C, ela está em uma solução hipertônica, ou seja, o meio extracelular, fora da célula, tem mais concentração de soluto do que o meio intracelular. Então, geralmente, quando cai essas questões aqui, eles vão perguntar, tem várias perguntas. Eles podem perguntar o que acontece com a célula, eles vão perguntar o que acontece com a água, eles vão perguntar onde tem maior pressão osmótica, onde tem menor. Vai variar de pergunta para pergunta, mas esse aqui é um clássico de provas de vestibular de osmose, certo? Então, por exemplo, vamos começar lá na letra A. Quando você coloca uma hemácia numa solução hipotônica, ou seja, a solução tem menos concentração do que o interior da célula. Então, o que acontece? Por osmose, qual é o movimento que a água faz por osmose? Ela tende a ir para lugares onde tem baixa concentração de solutos, para locais onde tem muita concentração de soluto. Então, se você coloca uma hemácia em um meio hipotônico, ou seja, em um meio que a solução tem baixa concentração de substâncias, de solutos, né, e a célula tem muita concentração de substâncias em relação ao meio externo, o que é que vai acontecer? Vai ter uma tendência de entrar muita água na célula, ou seja, a água por osmose ela vai invadir a célula. Pode ser que saia um pouco de água, porque o meio hipotônico ainda tem alguma substância, tem, mas só que vai entrar muito mais água na célula do que vai sair. Então o que vai acontecer? A célula vai tender a ficar inchada, né? Dependendo desse meio, se ele for muito hipotônico, pode levar até a ruptura da membrana plasmática, ou seja, entra tanta água dentro da célula que a célula ela pode se romper, ela pode estourar, né? A gente diz que quando essa célula fica inchada, a gente diz costuma dizer que ela se torna, a célula fica túrgida, certo? Túrgida ela é inchada, mas ela pode inchar de tal forma que a membrana plasmática pode se romper e a célula pode estourar, né? Tem alguns seres vivos, por exemplo, alguns protozoários que vivem em ambiente de água doce, e acaba acontecendo isso, né? A água ela fica entrando a água doce, ela é um meio hipotônico em relação ao interior desses protozoários, e a água ela tende a entrar dentro desses animais, né? Desculpa, desses protozoários, né? Não são animais não. Elas tendem a entrar dentro da célula dele. E por que esses bichos não estouram? Porque eles têm uma organelazinha que eles chamam de vácuo contrátil, que ele fica bombeando a água para fora. Então, por osmose, a água fica entrando na célula desses animais, porque eles estão no meio hipotônico em relação ao seu interior, mas eles têm uma organela que bombeia a água para fora, né? E isso faz com que eles consigam sobreviver, né? Então, a célula que é introduzida no meio hipotônico, a tendência é que a água saia do meio e invada a célula, porque a célula vai estar mais concentrada, ou seja, hipotônico de baixa concentração, certo? No caso do caso B, aí ela pode se tornar túrgida, né, no A. Túrgida, em casos mais graves, pode romper a membrana plasmática. No caso B, quando você coloca a hemácia em um meio isotônico, ou seja, que tem a concentração igual, então a concentração do meio é igual à concentração do interior da célula. Então aí a gente vai existir um equilíbrio osmótico, ou seja, a quantidade de água que entra na célula vai ser a mesma quantidade de água que sai da célula. Então se sai um pouquinho de água da célula, então o meio ele fica menos concentrado do que o interior. Aí essa água ela volta a entrar na célula. Se ela começa a entrar na água dentro da célula, o lado de fora fica um pouquinho mais concentrado. Então aí torna um equilíbrio, ou seja, a quantidade de água que entra na célula é a mesma quantidade de água que sai da célula. Por quê? Porque existe uma mesma quantidade de concentração de soluto no meio, na solução, fora da célula, no meio extracelular e também no meio intracelular. Elas têm a mesma concentração. Então aí fica um equilíbrio. A célula ela fica numa estrutura normal. Quando você coloca essa mesma célula no meio hipertônico, ou seja, um meio que a concentração de substância, a concentração de soluto é maior no ambiente externo à célula do que no ambiente interno, então o que é que vai acontecer? Vai ter a tendência que a água ela vai sair da célula e vai para o meio externo. Então vai acontecer que a célula vai começar a ficar murcha, ou seja, ela vai começar a ressecar, ela vai começar a perder água, né? Então se você coloca por exemplo, a hemácia em um meio hipertônico, ou seja, em um meio em que a concentração de soluto é maior na solução, ou seja, no meio extracelular, muito maior do que no meio intracelular, então o que vai acontecer? Vai sair muita água da célula e vai entrar pouca água, então vai saindo muita quantidade de água e vai entrando bem pouquinho. Então a célula ela vai tender a secar, a murchar, e que tem um termozinho para isso que a gente chama de plasmólise, ou seja, a célula sofre plasmólise quando ela seca, ela fica murcha. Então a gente diz que ela fica túrgida quando ela fica inchada, cheia, e quando ela murcha, fica sequinha, ela sofre plasmólise.
Então as questões que podem envolver, ele pode perguntar qual célula vai sofrer plasmólise, qual célula vai ficar túrgida, em qual célula vai entrar mais água, em qual célula vai entrar menos água. Então, o que é que acontece com a célula, certo? São essas perguntas que podem cair sobre isso, certo? No caso de células vegetais, olha, aqui a gente tem as células vegetais, no mesmo esqueminha, A um meio hipotônico, B um meio isotônico, C um meio hipertônico. Né? Diferente aqui das células, esse esquema aqui representa células vegetais, né? Então A hipotônico, B isotônico e C hipertônico. O que acontece? As células vegetais, elas gostam de ficar em um meio hipotônico e elas ficam turgidas, né, bem inchadas. Essa estrutura bem grande no meio aí é uma organela que a gente chama de vacúolo. Esse vacúolo ele armazena água e sai direto na planta. Então a planta, porque ela fica bem inchada, mas porque ela não rompe a sua membrana plasmática. Então essa estruturazinha amarelinha ao redor da parte interna é a parede celular. Então as células vegetais têm essa estrutura aqui da parede celular que ela resiste a essa pressão osmótica que não se rompe essa membrana. Então elas gostam de se manter túrgidas porque como as plantas elas não têm, como em alguns animais, o esqueleto para sustentar, elas são sustentadas células a célula. Então, quando as células estão bem túrgidas, bem inchadas, elas não resistentes à planta, né? Então, aqui está vejando uma célula vegetal, então a célula vegetal em um meio hipotônico, muito dificilmente ela fica túrgida, mas ela não rompe a sua estrutura de sua membrana. Em um meio hipertônico, ou em um meio isotônico, que é o B, ela mantém essa estrutura assim, mas ela gosta de estar inchada mesmo. Desculpa. E no meio isotônico ela vai sofrer plasmólise também, né? Então dentro a membrana plasmática vai murchar, né? Mas ela vai manter essa estrutura aí da parede celular, que a gente fala mais para frente sobre a parede celular, certo? Então isso aí é osmose. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham conseguido diferenciar da difusão simples, certo? Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre difusão facilitada e sobre os processos de transporte ativo e processo de entrada de macromoléculas na célula, certo? Então fiquem bem, se cuidem, um abraço, até a próxima aula.